Oi, crianças, bom dia! Vamos iniciar hoje com a nossa aula de filosofia. Em filosofia, nós estamos estudando um assunto muito importante, muito atual, que é verdade ou mentira, né? A pergunta é: verdade ou mentira? Mentir ou falar a verdade, né? Eu devo acreditar em tudo que me falam? Eu devo duvidar de tudo que me falam, né? Então, nós já vimos aí duas histórias, duas situações diferentes que envolvem, né, a verdade e a mentira. A primeira história que nós vimos foi a situação do ratinho que estava ali com medo de ser devorado pela raposa e inventou uma mentira, onde ele fantasiou um animal com diversas características de um animal muito feroz, porém um animal que não existe, que é o chamado grúfalo. A raposa, talvez até inocente, acabou por acreditar de imediato, não pensou, não refletiu, não buscou informações para saber se esse animal realmente existia e que mais, né, que o alimento preferido dele era a raposa frita. Então ela se desesperou quando soube essa informação e foi embora. Por causa dessa mentira, o ratinho se deu, muito bem, né? O ratinho saiu vivo, saiu ileso, né, de toda essa confusão. E a raposa? A raposa continuou com fome, não conseguiu se alimentar porque ela estava buscando um ratinho para se alimentar. Então, se ela fosse vendo pelo ponto de vista da raposa, se ela fosse mais esperta, se ela fosse procurar pensar, refletir se aquilo era verdade ou não, ela conseguiria compreender que o ratinho estava apenas contando uma mentira e com certeza ela teria devorado o ratinho e estava de buchinho cheio, né? Porém, vamos olhar agora pelo lado do ratinho. Se o ratinho não tivesse contado essa mentira, o ratinho já estava morto, né? Já estava lá no prato de refeição da raposa, vamos dizer assim. Então foi uma pequena mentira que para ele foi fundamental, salvou a vida dele. Mas para a raposa não foi, né? Não foi tão positivo assim. Depois dessa história, nós conhecemos a fábula de Êxopo, né? Êxopo, que era um escritor que ficou muito conhecido por escrever fábulas. Mas o que mesmo que é uma fábula? A fábula é uma história curta que tem personagens às vezes fictícios, que tem personagens que fazem coisas que na realidade não fazem, né? Animais podem falar, como a raposa, o rato, né? E são histórias que no finalzinho ela te dá uma moral, ou seja, uma lição de vida. No final da história você interpreta a história e entende que aquilo ali quer te passar uma lição. Então isso é uma fábula, tá? Na fábula do pastor e o lobo, o que é que nós percebemos? O mal causado pela mentira foi algo mais grave, né? Por quê? Porque o pastor, ele achava que a vida dele era muito monótona, muito parada, tranquila demais. Ele queria agitar, ele queria fazer algo que fosse mais animado, para dar uma alegria maior. E aí o que ele fazia? Para conseguir essa alegria, ele mentia todos os dias, dizia que vinha um lobo feroz, que estava ali querendo pegar as suas ovelhas. As pessoas que estavam próximas todas se desesperavam, corriam para ajudar. Chegava lá, o que ele fazia? Ele zombava da cara das pessoas, ele começava a rir muito, muito divertido. As pessoas caíram mais uma vez na mentira dele. Até que um belo dia, o que aconteceu? Apareceu de verdade o lobo. E mais uma vez o pastor gritou pedindo ajuda. Alguém foi ajudá-lo? Ninguém. Por quê? Porque todo mundo achava que era mentira. Todo mundo sabia que ele mentia todo dia com o mesmo assunto. Então, achavam que era mais uma mentira dele e não foram lá. Só que dessa vez ele realmente precisava de ajuda. E aí ele se deu muito mal. Ele perdeu todas as ovelhas.
Felizmente, ele conseguiu subir numa montanha de espinhos e se salvou, com alguns machucados, mas se salvou. Mas e as ovelhas? O prejuízo que ele teve perdendo as ovelhas foi muito grande. Tudo por causa de uma mentira. Assim, no nosso dia a dia, às vezes eu posso o tempo todo gritar, ai, que eu ia caindo, correm para me socorrer. Depois de novo, vai chegar uma hora que ninguém vai mais acreditar. Então conversamos sobre isso, sobre falar a verdade, né? Sempre falar a verdade. Por quê? Porque lá num determinado momento pode ser que você precise de fato daquela ajuda, ou precise de fato que acreditem em você. Hoje nós vamos realizar as atividades das páginas 8 e 9 do livro de filosofia. Essas páginas, elas nos exigem muita reflexão. Tanto que a questão número 3, ela pede para a gente ler o texto seguinte. Supomos naturalmente que o que os outros dizem é verdadeiro. Se pensássemos o tempo todo que as palavras só servem para mentir, ninguém ouviria ninguém. Isso é um fato. Se você achar que a pessoa só mente, você não vai dar importância para o que ela fala. Se você achar que a pessoa só fala a verdade, você corre um grande risco de acreditar em algo que não é verdadeiro. Então, cada situação, cada palavra, cada coisa que cada pessoa que fala para você, você precisa refletir. Por isso, temos aí hoje um leque de informações. Por exemplo, nós temos aí hoje em dia que se fala muito nas fake news, né? Então, não partilhar essas informações. Mas eu recebi lá numa rede social que essa informação é verdadeira. Se tá lá na rede social, então é porque é verdadeiro? Não, alguém pode ter propagado uma notícia falsa. Então vamos refletir, vamos pesquisar, vamos buscar informações, ter certeza daquela informação, para então você partilhar, para você passar adiante, para você contar para o colega, para você dividir lá, distribuir lá nos grupos do aplicativo, né, de troca de mensagens. Então, tudo isso você precisa refletir e tomar um certo cuidado, né? Nós vamos conversar e relacionar o texto apresentado, esse texto que eu acabei de falar, com a fábula do lobo e as ovelhas. E aí você vai registrar as suas conclusões, o que você compreendeu que eles têm de associação, tá? Aí tem na seção Você Sabia algo muito curioso. Ele diz assim: você sabia que 1º de abril ele é considerado o dia da mentira e que por isso neste dia algumas pessoas fazem brincadeiras que envolvem pequenas mentiras? Mas por que surgiu o dia da mentira? Sabia que antigamente algumas pessoas dizem, né, que em alguns locais a virada do ano, que hoje nós comemoramos no dia 1º de janeiro, em alguns países era comemorado no dia 1º de abril. Depois ficou determinado que essa mudança de ano seria no dia 1º de janeiro. Então algumas pessoas que não aceitavam isso continuavam comemorando no dia 1º de abril, né? Para essas pessoas a mudança de um ano para o outro continuava sendo no dia 1º de abril. E daí começaram as brincadeiras, né? Eles começavam a enviar convite para as festas e essas festas não iriam acontecer. Era como se fosse satirizando o momento, né? Por exemplo, hoje, 1º de abril, seria uma data muito importante, estaríamos nos preparando para uma festa da virada de ano, mas não é mais. Então eles mandavam esses convites, convidando para festas, para eventos, para as coisas, né, que normalmente se fazia, sabendo que não iria mais acontecer porque essa data tinha sido mudada a comemoração. Então com isso surgiram as brincadeiras, tanto que hoje é comum você realizar alguma brincadeira, né? Fala alguma informação para a pessoa, quando a pessoa acredita aí, te peguei, né? 1º de abril, hoje é o dia da mentira. Então essa brincadeira hoje é muito comum. Tem várias versões para a explicação do dia 1º de abril. Essa que eu falei em relação à mudança
da data de virada de ano é uma das explicações, mas existem muitas outras e na verdade a gente não sabe ao certo qual que é a mais correta, tá? Lembrando que essas brincadeiras de 1º de abril geralmente são inofensivas, são brincadeiras mesmo, né, com um tom de humor, apenas para fazer uma piadinha, fazer a pessoa pegar um susto e depois rir sabendo que é mentira. Mas mesmo assim nós temos que ter cuidado com essas pequenas mentirinhas, né, quando nós contamos, para não causar uma situação constrangedora ou mesmo para não passar uma informação, você pegar pesado na brincadeira e acabar criando uma situação delicada. Na questão número 9, na página número 9, na questão número 4, você vai fazer aí em casa com seus pais e vai perguntar deles se eles sabem de alguma brincadeira ou já vivenciaram, ou já presenciaram, ou já fizeram uma brincadeira em relação ao 1º de abril, que é o dia da mentira. Essa brincadeira você vai relatar de acordo com os seus pais contaram, aí na página 9, na questão número 4, na letra A, ok? Depois, você vai fazer uma pequena reflexão sobre a sessão Hora de Filosofar. Você vai refletir sobre algumas perguntas, como por exemplo, por que as pessoas mentem? Pensa aí direitinho, depois a gente debate na sala, tá bom? Quais são as consequências de mentir? Sabendo que existem vários tipos de mentira. Tem aquela mentira grandona, que causa muitas coisas negativas. Tem aquela mentira pequenininha, que às vezes a pessoa nem descobre que aquilo é uma mentira. Mas mentira é sempre mentira. Vamos optar pela verdade, né? Sempre pela verdade. Outro questionamento. Mentir é sempre errado? Não esqueçam lá do ratinho que mentiu para salvar a vida. Mas vamos refletir. Mentiu, né? Toda mentira prejudica alguém? E o outro ponto de reflexão. Se uma pessoa acredita em algo que lhe contaram, observa, eu acreditei em algo que me contaram, isso é mentira, mas eu acredito que é verdade. Aí eu vou e passo essa informação adiante. Eu vou estar mentindo? E aí? É uma questão interessante, né? É uma mentira, mas eu não sei que eu estou mentindo. Eu também estou mentindo? E depois de todas essas reflexões, você vai registrar a sua conclusão aí na questão número 2 da página 9 e vai me responder com suas palavras o que é uma mentira. Se atentem aí que nós temos 5 linhas. Isso quer dizer que nós podemos escrever bastante, falar bastante, explorar bastante através da escrita sobre o que é uma mentira, tá? Não vamos nos ater a pequenas palavrinhas, não. Vamos usar bastante o recurso da escrita e você vai me dizer o que para você é uma mentira, tá bom? Não esqueçam das trilhas, não esqueçam do guia de estudos, realizem o máximo de atividades que nós vamos já apresentar as respostas, sanar dúvidas lá na sala virtual. Estou aguardando vocês, já te envio o link.